Olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tênis em Help. E no vídeo de hoje, React do tênis Hoka Skyward X. Não saiam daí, após a vinheta começamos. Não temos vinheta ainda, então aproveite e deixe seu like, compartilhe, inscreva-se, ative os sinos de notificações, comente embaixo o que você achou do vídeo e vamos para ele. Pessoal, para quem não conhece a Hoka One One, é uma empresa americana que começou a ter muita visibilidade aí na década passada por ir de contramão das tendências naquela época tinha-se aí uma tendência ao minimalismo, né? Então eram tênis que tinham entressolas bem baixinhas, pouquíssimo cabedal, pouquíssimos reforços. E a Hoka, ela vinha com uma tendência de maximalismo. Então eram entressolas bem altas, bem largas, bastante estrutura de cabedal, contraforte, colarinhos bem recheados, bem cheios de espuma. Então, apesar disso tudo, o tênis ainda era leve, o que chamou bastante atenção do público. E com isso, a empresa desembarcou no Brasil, trazendo seus principais modelos para cá. Acontece que aí nós descobrimos que o nome real da empresa era Hoka One One. E esse nome vinha de tribos nativas, eu acredito que do Havaí. Então, se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários. Porém, esse nome era difícil, complicado, trazia divergências. E eles tentaram, o departamento de marketing mudou, reduziu, deixou só como Hoka. E hoje é como nós conhecemos. Apesar de alguns tênis ainda ver no solado o One One, mas é só Hoka. E hoje nós vamos falar do Skyward X. E o que quer dizer esse X no sufixo? Todos os tênis da Hoka que trazem esse X no sufixo são tênis que vêm com uma placa de fibra de carbono. Temos aí os irmãos dele, o Rocket X, o Carbon X e alguns outros, por exemplo, tem outros, Machia X e aí por aí vai. Hoje eu vou fazer o react do vídeo do canal do Ed Bud. É um britânico bastante divertido, ele tem um sotaque bem carregado de britânico, assim. Eu gosto bastante de ouvir ele falando porque me remete um pouco do passado em que eu fazia escola cultura inglesa e me traz boas recordações. Bora pro vídeo reagir ao vídeo do Ed. Eu vou colocar na descrição o link para o canal dele. Bom, pessoal, ele começa mostrando aqui o que chama mais atenção no tênis, que é a altura de entressola. São 54 milímetros no calcanhar, 48 na planta dos pés, o que dá cerca de 6 milímetros de drop. Outra coisa que ele também está chamando atenção é o peso. No tamanho dele, que é um 11,5 americano, tá 355 gramas, é bem pesado. Então, pro 40 deve estar pesando aí na casa dos 300 e um pouquinho. Ele tá comparando aí o Adidas Prime X2 da Adidas e o Invincible Run da Nike. Então ele está mostrando aqui que ele não chega a ser aquela sensação do Adidas, mas ele também é talvez aí comparado ao Invincible Run, e inclusive pelo preço. O preço do Prime X Strong é muito mais elevado do que o Hoka, e o preço dele está bem mais, está muito próximo aí do Invincible Run. É feita inclusive uma comparação que com o Nimbus 26, então esse tênis está muito próximo do que é o Nimbus 26, inclusive pelo preço. A estrutura do tênis de entressola, ela é composta por duas espumas. A parte externa, o frame que eles falam, que é um berço, é de uma espuma que eles chamam de EVA supercrítica. Então o que é? É uma borracha em EVA
que eles fazem um molde num tamanho reduzido, eles tiram esse produto, eles põem numa outra forma, num outro ferramental, e ali nesse ferramental é inserido gás inerte em alta temperatura e alta pressão. Isso faz com que a espuma ali ela entre em fusão, entra os gases naquela meio daquela composição e transformam essa espuma final, nesse tamanho final do tênis, naquela estrutura mais aerada, mais macia e mais responsiva. Uma tecnologia que eu tenho desse tipo, o Skechers Go Run, ele vem com a tecnologia Hyperburst, que ela é bastante similar a essa. E eu vou falar para vocês, é bem estranho a princípio, mas depois que você se acostuma é bem interessante essa espuma. No meio desse berço tem o Pibax, que é aquela espuma super responsiva, super amortecedora. Então eles fazem essa combinação. E no meio dessas duas camadas vem também uma placa de fibra de carbono, que é lógico que é o nome que vem no tênis, que é o X. A base do tênis é uma base bem larga, ela tem 12,5 na planta dos pés e 10 centímetros no calcanhar. Então, de novo, comparando-se ao Prime Strang, ele é um pouco mais largo do que dá uma estabilidade um pouco maior. E ele, novamente, comparando com o Nimbus 26, que é bastante equivalente. Ele tentou fazer uma medição na maciez das espumas, porém ele não conseguiu fazer essas medições de forma eficiente. Tem um aparelho que muitos youtubers estão fazendo as medições para verificar a maciez dos componentes. Muita gente fala que isso é bobagem e realmente isso depende de diversos outros fatores, não é só esse ponto que vai dar a maciez total no tênis. Tem toda uma forma geométrica, tem outros fatores que vão contribuir para o amortecimento do tênis, tá, gente? Ele está falando também do cabedal. O cabedal eu achei muito bonito, hein, gente? Tava vendo as fotos. É um cabedal, apesar de ser um tênis, eu achar um tênis feio, ele tem um cabedal que é muito bonito, tem os desenhos bem luxuoso, assim, tem um acabamento muito bonito mesmo. Tá falando da respirabilidade, diz que tem uma boa respirabilidade, é bem macio o cabedal, bastante acolchoado, vamos dizer assim. Ele tá falando que a língua ela é bastante acolchoada, que não precisava ter tanto preenchimento assim de espuma. O cadarço ele passa por 2 ilhoses no começo, depois são mais 2 passadores no meio e finaliza com 2 ilhoses no final, sendo que um deles é aquele furo extra que o pessoal fala. A língua, pelo jeito, ela não é fixa, é uma língua solta, porque ela tem 2 passadores no meio para manter ela ali ajustada no centro certinho. O tênis também ele vem com um colarinho com bastante acolchoamento e ela tem um prolongamento ali no contraforte que dizem eles que lembra o Clifton, mas Clifton é outro tênis da própria Hoka. Também é outro ponto que, segundo eles, não é muito legal, poderia ser tirado para diminuir um pouco o peso. Tem muita gente que, para esse tipo de prolongamento que tem aí no contraforte, acaba incomodando o tendão de Aquiles. Então fica aí um alerta, né, para quem tem esse problema do tendão de Aquiles aí, tomar cuidado com esse tênis. O contraforte é um contraforte quase que duplo, que está falando. Tem uma haste de silicone, parece ali na parte externa. Na parte interna também tem outro. Toda a parte interna do tênis ali
no toe box, que a gente fala, que é ali na frente, é bem estruturado ali, tem bastante conforto o tênis. Voltando a falar agora da entressola, gente, de novo ele reforça que não é um tênis que vai bater aquela performance do Adidas, do Prime X Strung. Eu, para falar a verdade, eu nunca vi esse tênis, nem ninguém treinando, nem na loja da Adidas, eu nunca vi esse tênis. Então não sei dizer para vocês, eu já vi pela internet, mas ao vivo, assim, fisicamente eu nunca vi. Então não sei como que é a estrutura desse tênis, mas enfim, outro tênis que ele tá fazendo uma referência é com o próprio Kinvara Pro, que eu falei que eu ia tentar fazer um review aqui no canal e eu não consegui achar mais informações sobre ele aqui no Brasil. Aliás, o Skyward X também não está no site do Brasil da Roca. Então eu não sei se a empresa vai trazer esse tênis ou não para o Brasil. Então, inclusive hoje teve triatlon aqui em Santos e eu fui tentar acompanhar e eu não vi ninguém correndo com esse tênis. O tênis logo de início, ele parece que está se ajeitando no pé dele, tem um esforço grande ali, parece que está se moldando, difícil dele correr nos primeiros miles, né, primeiros quilômetros aí. Mas à medida que ele foi indo milha a milha, o tênis parece que ia se moldando melhor a cada milha que ele ia correndo, ficando melhor e melhor a cada milha. Ele correu cerca de 14 milhas, que vai dar o equivalente a uns 20 e poucos quilômetros, 21 quilômetros, por aí, 22. E ele disse que estava gostando bastante do resultado, daquele amortecimento, do smash que ele está falando, né? Do esmagamento do, da borracha, né? da espuma. Apesar de exagerado, bizarramente exagerado e tudo mais, ele disse que não sentiu muita diferença e não percebeu isso durante a corrida dele. Todo esse excesso de espuma, esse amortecimento, esse smash, né? Esse esmagamento excessivo do tênis, ele não sentiu tanto isso na corrida dele. Ele achou que a construção do entressola é muito parecida com a construção que ele tinha no Vomero 17 da Nike. É uma coisa bastante interessante, né? Porque é um tênis já meio que antigo assim, né? Existiu aí eles chamam de nerf quando você parece que diminui um pouco a eficiência da borracha com essa estrutura dupla de espumas aí, o frame e o berço, né? E o centro ali com o Pibax. Então ele achou que deu uma minimizada aí no efeito das borrachas, mas não foi um impeditivo para ele achar que ele tenha gostado do tênis. Ele com isso ele esperava desse tênis algo uma vibe assim mais parecida com outros tênis que a Hoka tem no mercado, mas tudo bem para ele assim. Durante a corrida ele achou um pouco desajeitado o tênis. Ele estava tentando fazer um pace de 8,30 por milha. Aí ferrou, hein? Como que eu vou fazer essa... Bom, depois eu faço essas conversões e ponho para vocês aí embaixo em texto. 8,30, 8,15 por milha, ele não gostou tanto assim. Mas quando ele começou a aumentar para 7,30 de pace por mile, por milha, ele parece que começou o tênis a empurrar ele.
E aí ele começou a sentir as pernas mais aceleradas por conta disso. Depois ele falou que com 355 gramas do tênis, ele terminou o treino com cansaço. Ele está achando que o tênis é muito pesado para uma maratona, ele não indicaria. Ele está comentando que é um tênis bem para treino realmente, né? Dá até para fazer uma maratona, dependendo de como que a pessoa vai desempenhar essa maratona. 5, 10K ele não recomenda, realmente ele não recomenda esse tênis. Ele foi realmente a 7,30 por milha e estava bem cansado no final do treino, e ele achou que essa combinação dessas duas borrachas, eles trabalhando junto, foi muito boa essa combinação, e foi inclusive até melhor que o Kinvara Pro. Ele está falando que tem uma comparação muito equivalente aí com o Nimbus 26 até o Cayano 30. Também o preço também é bem equivalente. Agora o solado, falando do solado, é um solado que tem bastante cobertura de borracha. Ele sentiu que essa borracha é bastante pegajosa. Ele está correndo ali, eu acho que no hemisfério norte, é primavera, e o terreno que ele estava bem úmido, bem cheio de musgos e tudo mais, e ele conseguiu ter uma boa aderência com esse tênis e não sofreu problemas. E lá no Reino Unido isso é um grande problema. Se o tênis ele disse que foi bem avaliado nessa questão, é sinal que o solado é bom. Uma dúvida que ficou era quanto à durabilidade, e ele, segundo ele, a Hoka vem trabalhando ano a ano para melhorar essa questão de durabilidade. Tinha muita gente que questionava bastante a Hoka por conta dessa durabilidade fraca dos solados, né? Inclusive era um processo diferente que eles utilizavam para obtenção do solado, e agora eles voltaram ao tradicional com peças distintas. O preço lá na Europa está cerca de $225, ou não, $220, €225, e eu acho que é 185 pounds, 185 libras. É o preço mais ou menos competitivo com o Nimbus, que está mais ou menos nesse preço. Se eu não me engano, é o mesmo preço do Monster Hyper, que eu fiz já review aqui no canal. Vou deixar o link também, se caso você não tenha assistido. Aliás, eu vou deixar o link do Kinvara também, tá certo? Que eu mencionei o Kinvara, vou colocar lá para vocês também. O que ele está comentando é para quem que se destina esse tênis, né? Realmente é um tênis que é de máximo amortecimento, é um tênis para que você tenha essa rodagem aí. Para ele funcionou mais para quando ele estava rodando a 7 minutos por milha. Então não é um tênis recomendado aí para quem está pensando em fazer um 5, 10K rápido, ou seja, para treinos de tiro, fartlek. Eu acho que esse tênis não é muito recomendável. Talvez um longão seja um tênis bacana para fazer. E se você está com sobrepeso, também é um tênis bom, apesar de que esse stack high elevado, eu vou falar para vocês, precisa ter uma boa técnica de corrida, conhecer bem o seu corpo, porque para você virar o pé com um tênis desse é muito fácil. Eu corro com um tênis que tem um pouquinho mais de entressola, que é o Nike Zoom Fly, e aqui em Santos, em terrenos que, por exemplo, na praia é aquele mosaico português, eu sinto bastante o meu tornozelo rotacionando. Então, se você tiver aí meio fraco de musculatura,
ou esteja com sobrepeso muito elevado, toma cuidado com tênis que tenham essa altura de entressola alta, tá, gente? Procura um intermediáriozinho, não vai para o super fininho, nem para um super alto como esse. Procura um intermediário, que em vara, não muito, né? Que em vara ele vai exigir muito da musculatura. Mas, por exemplo, eu já coloquei aqui o Max Pro 2 da Fila. É uma boa sugestão para você. Pessoal, a placa de fibra de carbono é uma placa em H, ele comenta, é uma placa bem diferente. Aí no aparentemente ela lembra a placa da Skechers, inclusive. Então ele não notou tanta a questão da placa. A placa parece que é mais para dar um suporte ali, para dar uma interagida entre as duas espumas. Então, para quem está pensando em ter um tênis de super eficiência por conta da placa, e talvez ali é mais uma placa de suporte, não tanto uma placa de propulsão. Talvez muito parecido com o que era aquelas placas Wave que a Mizuno usava aí na década de 90, começo de 2000, aquela placa Wave que era mais para dar suporte ao tênis e dar estabilidade. Então é isso, gente. De novo, para quem que é esse tênis? Não sei se vai vir para o Brasil, a que preço que virá para o Brasil. Se caso vier, quem se interessa por um tênis desse? Para uma pessoa que quer uma rodagem mais tranquila, quer fazer uma meia maratona, talvez até uma maratona. Para 5, 10K não acho que seja uma boa ideia. Treinos de qualidade, tiro, fartlek, ritmado, acho que não é uma boa. Então fica aí. São tênis com custo elevado, pouca. São tênis que dificilmente você consegue pegar grandes promoções. É sempre tênis que estão ali, sempre no limite, estão sempre sendo vendidos a preço de tabela sempre. É difícil você conseguir pegar uma promoção que seja aquela bombástica assim desses tênis. Então fique ligado, são tênis de excelente qualidade, excelente acabamento. Se você conseguir uma promoçãozinha boa, vale a pena. Tá certo, pessoal? Vou deixar mais imagens aí para você do Skyward X da Hoka. Fiquem todos com Deus e até a próxima.